Plano de aula 2 e 3 e também vai ser lido aqui o 4 e o 5. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O Diploma Legislativo Autônomo não integra o Código Civil. Lei 12.376 revogou a Lei de Introdução ao Código Civil. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Conjunto de normas sobre normas. Lei ordinária. Interpretação do ordenamento jurídico nacional. Artigo 1º. Obrigatoriedade da lei. Publicação, indicação de vigência, vacatio legis, intervalo entre publicação e vigência, adaptação da sociedade acerca da nova lei, regra geral, prazo de 45 dias, não se aplica a regulamentos e decretos, excepcionalmente, prazo menor para entrada em vigência ou do mesmo da publicação. Lei sem vacatio legis. Artigo 8º, LC 95, vigência na data de publicação, lei de pouca repercussão. Contagem do período de vacância, inclusão do dia da publicação e do último dia de prazo. Entrada em vigor em qualquer dia e não apenas dia útil. Artigo 5º, ou artigo 9º da LC 95. Enumeração das leis ou disposições legais revogadas. Não cumprimento. Interpretação, judiciário e insegurança jurídica. Exemplo, artigo 2045 do Código Civil de 2002. Eficácia da lei. Decurso do vacatio legis, lei nova com vacatio legis e lei antiga. A aplicação dos estados estrangeiros. Artigo 1º, parágrafo 1º da LINDB. Nova contagem de prazo. Artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB. Correção de texto. Lei nova. Artigo 1º, parágrafo 4º, LINDB. Artigo 2º, modificação ou revogação da lei. Caráter, princípio da continuidade, caráter de permanência, princípio da continuidade, conflito de disposições, revogação, interpretação, abrogação, supressão total da norma anterior e derrogação. A lei nova torna sem efeito apenas partes da lei anterior. Nova lei revogada, restauração da vigência da lei anterior. Repristinação não é admitida em regra. Efeito repristinatório, controle concentrado de constitucionalidade. Inexistência da norma inconstitucional. Artigo 3º. Escusa de cumprir a lei sobre... escusa com S ou com X? Boa pergunta. Sobre a lei sobre a ligação de desconhecimento. Obrigatoriedade. Fala baixo aí! Obrigatoriedade erga omnes. Desnecessidade de prova em juízo de norma aplicável ao caso concreto. Segurança jurídica e estabilidade social. Publicação ou presunção do conhecimento. Flexibilização, relativização 1. Erro de direito. Exemplo, 189, inciso 3º do Código Civil. Situações de injustiça. Doutrina. Artigo 31 do Código Mexicano. Situações de atraso intelectual ou isolamento geográfico, desde que não sejam normas de interesse público. Zeno Veloso. Artigo 4º da aplicação da lei. Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Direitos e lacuna. Possibilidade. Unidade do ordenamento jurídico. Artigo 126 do Código Civil. Magistrado. Sentença, despacho, lacuna ou obscuridade da lei. Ausência de previsão legal. Aplicação de fontes de comatação. Analogia, costumes, princípios gerais do direito, doutrina, jurisprudência e equidade. Exemplo, inseminação artificial pós-mortem e o direito sucessório. Lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá a apreciação do judiciário. Artigo 5º, 35, inciso 35 da CF. Fenômeno da constituição de relevância de bens julgados. Formação de jurisprudência. Artigo 5º, fins sociais e exigências do bem comum. Eita Jesus, parece um momento. Artigo 131 do Código Mexicano. Eu não tenho esse código. É mesmo. Isso foi uma referência. Tá. Artigo 126 do Código Civil. Código Civil? Esse aqui é o Código Civil? Não, não é não. Código Civil. Artigo 126. Bora lá. Corre, mano. Corre. Corre. Corre de novo. Corre de novo. Bora, cadê? Aqui está. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Ai, uma conversa de bêbado inacreditável. Meio-dia e 11, meio-dia. Bora!
Positivismo jurídico estrito. Compilação de Justiniano. Força de lei. Obra acabada. Influência ao Código de Napoleão. Proibição de interpretações que não fossem gramaticais. Regra de interpretação do magistrado. Atinente aos fatos sociais. Reação ao positivismo jurídico estrito. Segunda Guerra Mundial. Aplicação de acordo com as necessidades sociais e argumentação. Normas. Cláusulas abertas. Deixam a conclusão do caso concreto aberta para o julgador. Artigo 4º e 5 da LINDB. Exemplo. Artigo 421 do Código Civil. Liberdade contratual. Função social do contrato. Fins sociais é a lei que se dirige às exigências do bem comum. Interpretação axiológica, progressista, prestação jurisdicional, democrática e justa, adaptação às variações sociais. Artigo 6º. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Ato jurídico perfeito, ato consumado, norma vigente. Direito adquirido, vantagem jurídica líquida, lícita e concreta que o titular adquire e acordo com a lei vigente, incorporando ao seu patrimônio moral ou material, independe do seu exercício. Coisa julgada, material, vigência, plena eficácia e total aplicabilidade. Respeito à trilogia e garantia de direitos fundamentais. Ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Essa trilogia aí. Cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Pelo amor, né, cara? Pelo amor, isso aqui não é Morro do Rio de Janeiro. Efeito de regra, futuro. Exceção, aplicabilidade retroativa, limitada. Princípio de irretroatividade, proteção ao direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Doutrina, permissão da retroatividade limitada, casos não abarcados pela trilogia. Retroatividade legal, análise casuística, benefício ao interessado. Mais uma, plano de aula 2 e 3 acabados. Plano de aula 4, que é só uma folha, graças a Deus. Já está em quantos minutos? 7 minutos. Interessante. Tema relação jurídica. Aquele 2 e 3 era a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E isso aí mesmo. Beleza. Continuando aqui, relação jurídica. Conceito. Espécie de relação social. Contato de relações sociais com regras jurídicas. Relações jurídicas. É necessário que haja um fato correspondente às normas de direito. Concepção da teoria tradicional do direito. Espécie de relação social reconhecida pelo Estado com a finalidade de protegê-lo. Concepção operacional do direito. Espécie de relação social que tem sua constituição condicionada e orientada pelos modelos instaurados pelo Estado. Requisitos. Relação intersubjetiva, um vínculo entre duas ou mais pessoas. Correspondência do vínculo a uma hipótese normativa, derivando consequências obrigatórias na prática. Necessário uma norma jurídica, implícita ou explícita, correspondente. Elementos da relação jurídica. Sujeito ativo, titular ou beneficiário principal da relação, credor. Sujeito passivo, devedor da prestação principal. Vínculo de atributividade, capacidade de relacionar uma pessoa a outra, reciprocamente ou de maneira complementar de forma subjetiva. Atribui o poder de pretender ou exigir algo determinado ou determinável. Objeto, motivo do vínculo constituído. Objeto imediato, prestação, imediato, bem da vida, coisa. Objeto imediato, prestação, e imediato, bem da vida, coisa. Espécies de relações jurídicas. Relações jurídicas, bora lá. Relações jurídicas pessoais. Exemplo, pátrio poder, relação entre pai e filho. Relações jurídicas obrigacionais, obrigação de dar um objeto. Relações jurídicas reais, posse e propriedade. Acabado aqui o plano de aula 4, vamos para o plano de aula 5 aqui. Pelo amor, mano, pelo amor. Agora já está acabando. Espero acabar em 15 minutos. Logo em 15 aqui para acabar. Bora lá. Tema: personalidade jurídica e pessoa natural. Parte 1. É que nem aqueles desenhos da Liga da Justiça. Era sempre dividido em parte 1. Coisa chata. Personalidade jurídica. Conceito: mais que poder ser sujeito de direitos, titularizar relações jurídicas. Ter uma tutela jurídica especial, reclamando-se direitos fundamentais, é essenciais a uma vida digna. É a base de direitos e deveres, valor jurídico que se reconhece nas pessoas. O primeiro bem da pessoa, parte integrante da pessoa, intrínseca, dignidade da pessoa humana, direito civil constitucional.
Com esteio em avançada visão civil constitucional, a personalidade jurídica é o atributo reconhecido a uma pessoa, natural ou jurídica, para que possa atuar no plano jurídico, titularizando as diversas relações e reclamar uma proteção jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade. O Farias Rosenwald e o Rosenwald, né? 2016, página, é o mesmo que ele estava usando nos outros. Capacidade jurídica, a possibilidade das pessoas dotadas de personalidade serem sujeitos de direito de relações patrimoniais, exercício de relações patrimoniais, relações obrigacionais, crédito e débito. Espécies de pessoas, pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa natural ou pessoa física. Ser humano, toda e qualquer pessoa natural dispõe de personalidade jurídica, sujeito de direitos e deveres, entretanto, para a prática de atos determinados a uma medida. Capacidade. Nem toda pessoa praticará os atos da vida civil pessoalmente, somente as que dispõem de plena capacidade. Artigo 1º do Código Civil. Animais, fora da concepção de pessoas naturais, objetos das relações jurídicas. Início de pessoa natural. Nascimento com vida. Artigo 2º do Direito Civil. Presença de ar nos pulmões, respiração. Corte do cordão umbilical. Washington de Barros Monteiro. Proteção aos direitos do nascituro, aquele que está por nascer, já concebido no ventre materno, diferente do concepturo, aquele que não foi concebido ainda, prole eventual. Olha lá, 11 minutos, 11 e meio aqui. Continuando. Teoria sobre o nascituro. Natalista. A personalidade civil somente adquirida pelo nascimento com vida. Não teria personalidade jurídica, tampouco direitos. Condicionalista. A personalidade estaria submetida à condição do nascimento. Personalidade jurídica condicional e concepcionista. O nascituro teria personalidade jurídica. A personalidade é adquirida a partir da concepção, mas os direitos patrimoniais ficariam condicionados ao nascimento com vida, a partir da análise da tutela jurídica sobre o nascituro, exemplos dos artigos 1609 e 1779, ambos do Código Civil, considerada moderna e a mais acertada para Nelson Rosenwald, Cristiano Farias, Pontes de Miranda e Flávio Tartucci. Aborto no caso de Aborto no caso de fetos anencefálicos. Que não tem um S aqui, tá? STF. Possibilidade. Desde que haja prova efetiva de anencefalia e da inviabilidade humana, falta de viabilidade potencial de vida humana e preservação de integridade física e psíquica da gestante. ADPF 54DF. Réu Min Marco Aurélio. Ah, tá. Tá certo, Marco Aurélio. Cagou agora. Cagou todo o plano de aula agora. Tá, continuando aqui. Esses corruptos. Tá. Garantia dos direitos de personalidade ao nascituro e ao natimorto. Enunciado primeiro da Jornada de Direito Civil. Dano moral ao nascituro. Alimentos gravídicos. Porque, né, cara? Muitos daqueles ministros lá, pelo amor de Deus. Ai, meu pai. Não dá nem pra fingir alguns lá. Os Lex Luthor do mal do capeta. Bando de idiotas. Bom, acabou aqui a parte de TGDC até agora. Talvez na próxima semana tenha mais para ser feito. Também tem leituras de artigos. 2 artigos que já foram lidos, que eu vou reler para fazer uma resenha crítica. Mano, fácil não. Bom, Deus abençoe. Até mais.